Modos de enfrentamento, como enfraquecer. Se tu tá caindo de paraquedas aqui, deixa eu te falar que modos de enfrentamento são estratégias, são comportamentos que a gente tem, coisas que a gente faz, que reforçam aquilo que a gente já acredita, que a gente já pensa. Não são comportamentos aleatórios, são coisas que a gente faz, tendo consciência ou não tendo consciência, que reforçam ideias prévias sobre a nossa vida. E essas ideias, muitas vezes, a grande parte dessas ideias são ideias ou negativas, ou disfuncionais, ou destrutivas. Então, são coisas que elas não geram um benefício em si da gente acreditar. Elas foram consolidadas na nossa vida, elas se desenvolveram quando a gente era muito pequeno e que ao longo da vida a gente vai tendo essas estratégias, então, que nos protegem da dor, dessas verdades que a gente acredita, dessas coisas que a gente, essas interpretações sobre o mundo, sobre a vida. E quanto mais a gente vai crescendo, mais essas estratégias vão ficando naturais. Espera que eu vou dar um exemplo. Mas deixa eu me apresentar antes. Eu sou a Ana Streit, eu sou psicóloga, sou mestre em psicologia e saúde, sou especialista em TCC, terapia cognitivo-comportamental, sou terapeuta do esquema, sou professora, sou supervisora nessa abordagem, tenho certificação pela ISST em terapia do esquema e eu criei essa série de conversas aqui, essa série de vídeos para responder perguntas comuns sobre a terapia do esquema nesses vídeos que eu tenho sempre a intenção que sejam vídeos relativamente curtos dentro do universo de tempo que a gente poderia ter aqui nesses vídeos, enfim, né? São vídeos que vão ter o mínimo necessário para que a gente possa responder essas perguntas, seguir a nossa vida, mas sentir um gostinho de quero mais. Então, são vídeos que a gente não vai totalmente aprofundar nessa resposta, mas a gente vai esclarecer ou buscar esclarecer essa dúvida principal. Mas eu já deixo o convite, se tu for estudioso do assunto, se tu for terapeuta também, quiser complementar o que a gente está discutindo nesse assunto ou perguntar mais coisas, fica muito à vontade, a tua dúvida, teu complemento, a tua contribuição vai ser mais do que bem-vinda. Pode mandar aqui nos comentários que eu vou amar saber o que tu pensou, o que tu tem a contribuir, ler o que tu quiser deixar aqui pra mim, tá bom? Então, vamos lá. A pergunta é, modos de enfrentamento, como enfraquecer? Então, dando um exemplo prático aqui do que é um modo de enfrentamento. Antes de dar o exemplo, eu preciso dizer, né, que a gente tem 3 formas de modos de enfrentamento. Então, são 3 formas que se relacionam aos estilos de luta ou fuga, com relação à nossa resposta corporal e instintiva frente a uma situação de estresse, de perigo, que é a luta, fuga ou congelamento. A luta é a estratégia de enfrentamento, o modo de enfrentamento hipercompensação. A fuga é o modo de enfrentamento evitação. E o congelamento tem a ver com o modo de enfrentamento resignação. Então, dependendo da situação de perigo que a gente se encontrar, a gente vai lançar mão intuitivamente de alguma dessas estratégias de enfrentamento. Pensando no mundo animal, se eu tô lá com um ratinho, eu sou um ratinho, e aí eu tô me deparando com uma cobra. Se eu consigo fugir da cobra, eu vou fugir. Se eu não consigo fugir, eu vou avaliar. Eu consigo lutar ou eu não consigo? Se eu conseguir lutar, eu vou tentar lutar. Agora, eu não consigo nem fugir nem lutar, o que eu faço? Me finjo de morto, me resigno. E aí, com sorte, a cobra vai achar que eu morri e vai me dar uma colher de chá. Se a gente for olhar, os insetos fazem muito isso. Aqui em casa, agora a gente tem bastante vidro. Começou a esquentar, começa a encher de mosca, bichinhos voadores. E é muito comum, às vezes a gente tá assim varrendo o chão ou vai aspirar, vai recolher as moscas mortas do dia e sai uma outra voando, porque elas estão se fingindo de mortas para ficar por ali, daí daqui a pouco a gente sai, elas continuam voando, né? Então, se fingir de morto é das estratégias de enfrentamento a menos refinada, vamos dizer assim, porque é quase que tu te colocar assim em perigo, né, na verdade. Mas às vezes ela é útil. A mais refinada seria a fuga, no sentido de que eu fujo e eu tento me livrar. Agora, a luta, ela também é refinada, no sentido de que ela não é tão ruim quanto o congelamento, mas a luta, ela faz com que a gente gaste muita energia, talvez tendo sucesso ou não. Mas o problema da estratégia de enfrentamento luta é que quando ela não dá certo, a gente se sente um palhaço, né? A gente se sente muito mal. E aí que a frustração vem, que o desespero vem, né? Porque a gente, mesmo que a gente usou
todo o nosso potencial, toda a nossa força, a gente não teve sucesso. No caso do ratinho ou da mosca, aí eles brigaram, mas foram comidos, devorados, né? E é mais ou menos assim que a gente se sente. É comum acontecer um mix nessas estratégias de enfrentamento, às vezes, para o mesmo problema. Então, às vezes, eu posso começar evitando, daqui a pouco eu me vejo brigando lá com a pessoa. Se eu não tive sucesso na briga, eu posso me resignar. Como que seria isso numa briga, né, de um casal, por exemplo? Eu primeiro finjo que eu não ouvi o que aconteceu, eu finjo que aquilo ali, que meu marido tá fazendo algo que eu não tô feliz, que eu não tô tendo necessidades atendidas, que eu não tô, enfim, satisfeita com aquela situação. Primeiro eu finjo que não foi nada. Primeiro, Mas quem não é assim, não vamos pensar nisso, vamos marcar uma viagem pra ver se a gente esquece. O problema continuou, eu brigo. Eu tento expressar de uma forma assertiva o que eu queria, mas eu acabo sendo grosseira, brigo com ele. Na briga, o problema não se resolveu, eu posso me resignar. Começo a pensar, nossa, mas eu sou uma péssima esposa mesmo. Se eu fosse melhor, eu não teria esse problema. Se isso, se aquilo, eu não teria esse problema. Então, a gente começa a se resignar. Ou a gente pensa assim, mas não tem mais o que fazer. Esgotei as minhas fichas aqui. E esse problema eu vou ter que lidar com ele pro resto da vida, que não é uma aceitação, porque é uma coisa pesada, uma coisa assim, que a gente sofre. E muitas vezes as pessoas, inclusive, assim, numa coisa mais depressiva, quando elas estão numa resignação, é quando elas têm vontade, por exemplo, de cometer algo contra a vida delas, quando elas têm vontade de se machucar no sentido de um desvalor, né? Uma sensação de derrota muito grande. Bom, então esses são os modos de enfrentamento. Como a gente faz para enfraquecer? Porque qual que é a lógica? Se eu consigo enfraquecer essas estruturas, eu enfraqueço o que está na minha cabeça. Por exemplo, eu acreditar que ninguém me dá carinho o suficiente ou que eu nunca vou ser compreendida. Essa verdade, se ela é forte, se ela for forte, faz com que se eu me resigne diante dela, eu vou acreditar nisso 100%. Então, não, eu não vou desabafar com alguém porque eu nunca vou ser compreendida. Ou, numa hipercompensação, eu posso brigar com o meu marido e ele daqui a pouco tá sendo uma pessoa super legal, me compreendeu, mas daqui a pouco ele falou uma mínima palavra que eu não gostei. Ao invés de eu relevar isso, eu fico brigando por causa daquela mínima palavra ou daquela mínima imperfeição, né? Eu vou pra cima dele e aí, no final das contas, eu me sinto também sem receber o carinho ou a compreensão de forma suficiente. Então, qual que é a ideia? Eu enfraquecendo os modos de enfrentamento, eu consigo também enfraquecer essa verdade interna tão forte. A evitação, por exemplo, alguém que procrastina muito, se exige muito no sentido de, eu sou aqui uma perfeccionista, eu quero muito criar um projeto, mas eu fico esperando o momento certo, fico evitando. Se eu parar de evitar, se eu evitar menos, se eu conseguir me colocar um pouco mais à prova, a tendência é que eu comece a mudar essa verdade sobre mim. Daqui a pouco, talvez começar a reconhecer mais o meu valor nas coisas, perceber que eu sou alguém que consigo sim fazer o que eu me proponho. Então, todo esse contexto aqui, né, já deve ter dado todo o tempo do vídeo que eu gostaria, mas agora eu vou responder, então, essa pergunta em forma de tópicos. Como a gente enfraquece os modos de enfrentamento? A primeira coisa é a gente identificar, a gente tem que perceber, tem que conhecer aquele padrão. Se é um padrão de evitação, se é um padrão de hipercompensação, se é um padrão de resignação, o que é? Qual que é o nosso inimigo? Primeira coisa, a gente tem que perceber isso, porque se a gente não percebe, a tendência é que a gente só replique aquilo incansavelmente. Depois, para mudança efetiva nisso, o terapeuta vai confrontar empaticamente. É por isso que a confrontação empática é uma estratégia tão importante na terapia do esquema, porque é ela que vai gerar a mudança. A mudança justamente comportamental, mas uma mudança profunda, que é o terapeuta poder mostrar assim, olha, eu entendo que tu tenha te esforçado um monte com esse objetivo de não sofrer, não sentir que daqui a pouco tu era um fracasso, mas eu acho que foi demais tu ter só almoçado pastel frio por 10 dias. Ou perguntar assim, olha, eu entendo que seja difícil pra ti tal comportamento, tal situação, eu entendo que seja difícil pra ti chegar pra tua esposa, chegar pra tua amiga e falar, olha, eu não posso sair hoje porque eu não tô me sentindo bem e eu sinto muito, né? Ter uma postura assertiva. Eu entendo que tu quis evitar, que tu não mandou a mensagem porque tu achou que a pessoa ia te rejeitar ou porque foi muito ativador pra ti, tu te sentiu nervosa, constrangida, etc. Mas tu pôde perceber que tu não mandar a mensagem
ou que tu não ter te colocado de uma forma assertiva gerou mais problema para essa tua relação, gerou mais dor de cabeça para ti. Então, assim, poder confrontar. Tu percebe que com essa estratégia de enfrentamento, por exemplo, tua tentativa de resolver o problema evitando te gerou mais problema, porque essa grande moeda ali, a grande moral da história da estratégia de enfrentamento. A pessoa busca resolver o problema de uma forma que ela consegue construir mais problema para si, gera mais problema para si. Uma outra coisa que é essencial para mudar isso são as estratégias vivenciais e experienciais. Uma delas é revisitar as memórias, seja de uma forma de imagem mental, então a pessoa de olhos fechados vai visualizar a cena de quando ela construiu ou começou a lançar mão dessa estratégia de enfrentamento e começa a construir na imagem formas de lidar que fossem mais atualizadas. Então, a criança precisou dessa estratégia, mas o adulto pode construir formas mais refinadas, menos trabalhosas ou mais eficientes para lidar com o problema. Então, na imagem mental, se trabalha isso para que a pessoa possa se visualizar resolvendo de outras formas, né? Se sentir também não preso a sempre fazer daquela forma. Uma outra estratégia é a reparentalização limitada. Então, o terapeuta vai fornecer para a pessoa a necessidade que estava em falta para que aquela estratégia de enfrentamento fosse usada. Por exemplo, eu evitei mandar mensagem para minha amiga porque eu tive muito medo de que ela me rejeitasse, que ela não fosse mais minha amiga, que ela não quisesse mais sair comigo. O terapeuta, ou daqui a pouco eu, né, num futuro, tendo uma construção mais refinada nas minhas formas de lidar com os problemas da vida, desafios da vida, eu vou pensar, tá, o que eu precisava para poder ter corrido o risco nessa relação? Eu precisava me sentir como uma pessoa de valor, me sentir que daqui a pouco eu não era culpada se a minha amiga não quisesse mais sair comigo, que eu me lembrar que eu tinha o direito de dizer não para ela. Então, qual que era a necessidade? O que poderia me ajudar para que eu pudesse ter me comportado de uma forma diferente naquela situação? E claro, tudo isso vai acontecendo às vezes simultaneamente. Às vezes a gente vai assim, por um lado, e aí vai por outro ao mesmo tempo, então tudo é meio que, não é simultâneo, mas é muito junto. E essa última estratégia, essa última forma da gente enfraquecer os modos de enfrentamento, tá junto nisso, porque quando a gente começa a conhecer as estratégias de enfrentamento, a gente começa a confrontar aquela forma de resolver o problema, a gente volta no passado e começa a visualizar formas diferentes ou buscar ali o atendimento das necessidades emocionais, seja a gente mesmo, né, enquanto autorresponsáveis e adultos ali, seja o terapeuta que vai olhar para nossa criança, mas a gente também pode olhar para nossa criança no sentido de a criança que a gente foi que poderia, o que precisava, ter tido outras coisas para ter recursos diferentes e mais funcionais, menos trabalhosos para resolver as questões lá, né? A gente começa, inevitavelmente, a nos fortalecer o que a terapia do esquema chama de adulto saudável. Então, uma visão mais positiva, uma visão mais voltada para autoeficácia, que faz com que a pessoa internamente tenha um amadurecimento emocional, um crescimento, de que ela pensa, cara, eu não preciso fugir que nem uma menina muito pequena que não soube se portar ali na situação, correr para trás das pernas da minha mãe ou sei lá, me esconder no quarto. Eu posso, mesmo com essa vontade da minha menina agir assim, eu posso desenvolver em mim um recurso, uma habilidade diferente para chegar lá e me posicionar mesmo nervosa. Então, uma coisa assim de finja até que atinja, né? Então, eu vou crescendo, eu vou construindo habilidades novas que me façam crescer e me desenvolver pessoalmente. E agora eu quero saber de ti. Tem alguma coisa que tu tenha feito ou que tu conheça como profissional que seja eficiente no combate aos modos de enfrentamento, às estratégias de enfrentamento? Vamos continuar essa conversa aqui nos comentários e nos vemos no próximo vídeo dessa série que responde algumas perguntas comuns ou enfim, né, mais populares com relação à terapia do esquema.